Vamos começar então falando o seguinte, Felipe. O Felipe é um escritor nato, talentosíssimo e trouxe todo o seu acervo de obras. Tá aqui na mesa, aqui, ó, mas a gente vai começar falando sobre sua primeira obra, Aurora. Conta um pouquinho da onde nasceu essa paixão pela escrita, quais são as suas referências, no que você se inspirou para escrever Aurora. Então, a paixão começou na infância, né? Eu, antes de ser alfabetizado, já ganhava quadrinho do meu pai, que era um leitor de quadrinho. Que legal. Então, a gente tinha uma brincadeira que era sábado ir na feira e depois da feira passava na banca ali na esquina de casa para ver o formatinho, né, o gibi da quinzenal da semana. Então cresci desde lendo Marvel, DC, Asterix, Mortadela Salaminho, Revista Mad, Garfield, Calvin, né? Depois quando começou a ter graphic novel no Brasil, Cavaleiro das Trevas, quando lançou em 86, do Frank Miller, em 4 edições, comprei as 4 na banca, enfim, tudo isso, né? Sou nerd desde pequeno. E paralelo, sempre, cara, eu tive essa coisa com história, né? Desde, né, brincar com o Falcon e criar história, depois com comandos em ação, né, eu peguei o surgimento do videocassete pra galera que é mais nova, né? Isso é bom. Se você teve um videocassete na sua vida, você teve uma infância feliz. Tinha uma coisa muito bacana, assim, né, de ir na locadora. Eu acabei, meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos, foi numa locadora de vídeo. Então, né, muita coisa na minha vida tá ligado com essa questão da cultura pop, né, da cinema, até que eu, né, com 15 anos fui fazer curso de teatro, porque eu não queria só assistir, eu queria estar do outro lado também, brincando, vamos dizer. E é isso, né? Ao longo dos anos eu acabei fazendo faculdade de cinema na FAAP aqui, morei 2 anos nos Estados Unidos, estudei, né, na UCLA, me especializando em roteiro. No ano de 2000 eu ganhei um concurso do Ministério da Cultura com teatro, na verdade depois, 18 anos depois, em 2018 eu lancei como quadrinho, né, Um Outro Dia. Isso me incentivou a investir mais na escrita, né? Eu já trabalhava já na TV e tudo, mas aquela coisa, aqui no Brasil, se você é ator e vai fazer qualquer outra coisa, o pessoal desconfia, né? Não torce o nariz. Então, quando eu tive, né, essa validação, vamos dizer, do prêmio, que inclusive o prêmio funcionava assim, você se inscrevia de forma anônima, né, para não ter nenhum tipo de favorecimento, né? Ou até de preconceito. Sim, ou represália. Exato, né? Então foi muito legal porque isso né, acho que tinham quase 5 mil textos, né, inscritos. Então me deu, eu falei, poxa, né, ninguém sabia, eu ganhei, eu vou investir mais. Quando eu voltei dos Estados Unidos, começo de 2003, aí eu comecei a escrever com mais frequência, né? Sempre roteiro de cinema. Então, o primeiro que eu escrevi no retorno foi o Knock Me Out, que eu lancei em 2020 como quadrinho, mas nasceu como uma história para cinema. E depois é isso. Na mesma época veio a ideia do Aurora, que eu levei mais tempo criando o universo, né? Eu comecei a escrever em 2004 e só fui terminar o roteiro em 2009, né? Porque tem muita coisa de medicina, de astronomia, coisa que eu sou leigo, mas fui pesquisar bastante para criar uma base, né, de verossimilhança ali para o leitor comprar a história, né? E depois partir pro fantástico, assim, né? E é isso, mas ainda em 2009, né, que foi quando eu comecei a pensar a primeira vez que eu tive a ideia, eu falei, poxa, por que tem tanto filme baseado em roteiro, em quadrinho, né, filme seriado, por que eu não faço o contrário, né, pego os meus quadrinhos, que aqui no Brasil é tão difícil produzir cinema, né, e eu não quero deixar na gaveta, e de repente eu adapto para quadrinho, que é uma coisa que eu gosto, que eu cresci lendo. Só que ainda em 2009 não tinha, por exemplo, financiamento coletivo, né? Isso é uma coisa que ainda não existia aqui, que é uma ferramenta essencial para, né, para produzir, pelo menos para mim, de forma independente, né, sem uma editora grande. Então foi em 2014 a primeira vez que, né, já tinha site de financiamento coletivo. Foi uma época também que foi a primeira edição do CCXP, que estava começando a ter mais eventos assim, né? Essa coisa da cultura nerd, assim, começou a ter um pouco mais, e foi quando eu lancei o primeiro, que foi o Aurora, e desde então tenho basicamente
lançado um por ano, assim, né? Tentado manter essa produção aí. E é uma coisa que, cara, eu tenho muito orgulho mesmo, porque quando eu era pequeno, eu nunca ia imaginar que na minha estante, do lado daquilo que eu sou fã, eu ia ter os meus trabalhos. E a resposta das pessoas para mim também é o mais legal, né? Hoje com rede social é fácil o leitor depois te mandar um feedback assim, e você vê homem, adulto, né, mulher, que às vezes gente que nunca leu um quadrinho e de repente comprou porque me conhecia na novela e tal. Porque aqui a gente acha que quadrinho é só para criança, né? Sim. Exato. E daí, poxa, falo, pô, me emocionei, chorei, lendo o quadrinho, entendeu? Oh, ri pra caramba, né? Porque são vários gêneros diferentes, eu toco em assuntos, por exemplo, no outro dia, droga, dependência química, abuso sexual, temas, inclusive, difíceis, que muitas vezes as pessoas me escrevem falando, poxa, eu li, me fez refletir, né? Eu passei por isso. Então, para mim, esse que é o prazer, esse que é o que me motiva a continuar fazendo. Legal. De todos aqui, eu já gostei desse daqui, ó. Esse é animal. Cara. Esse aqui Sim. é o seguinte, galera. Já colocou o cara de kimono com peitoral mesmo, já rasgadaço mesmo, trincado. O cara treina aqui, ó. E eu dei uma folheada. E esse aqui é de luta. É de luta. Artes marciais. É de artes marciais. É uma homenagem aos filmes dos anos 80, né, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, desenhos como Savamu, que tem essa coisa inspiracional da arte marcial, do esporte, mas tem o pano de fundo um romance, como o Rock, né? O Rock Sim. tem um filme é um romance, O né? Stallone fala que Stallone, mas era o primeiro como romance. Ele fala, Rock é um filme de romance Exato. com um pano de fundo Exato. de luta. Então, eu coloquei também uma coisa que eu queria falar um pouco da minha experiência de ter sido estrangeiro, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa influência cultural dos Estados Unidos, né? Mas quando você mora lá, você vê que realmente é uma cultura diferente, né? Então, eu queria falar um pouco dessa experiência de você estar de não pertencer mesmo, assim, né? Você tá meio no limbo, assim, você não tá na tua cultura, você conhece a outra, mas você também não é exatamente, né, parte da outra cultura. E é um quadrinho que eu gosto demais. Tem trilha sonora no Spotify também. Foi o primeiro que eu fiz uma trilha sonora que, inclusive, depois muita gente tem. É legal, copiado legal, né? Porque eu vim do cinema, né? Eu escrevo já pensando como cinema, né? Inclusive trilha sonora. E eu falei, poxa, será que eu consigo criar uma forma com que o leitor tenha essa experiência quase de uma trilha sonora, né? Porque a narrativa já é bem cinematográfica, né? Dos meus quadrinhos, pelo menos. Uma vez um jornalista de Recife, ele leu um quadrinho e a gente na entrevista ele falou, poxa, isso é um cinema gráfico. Eu falei, pô, eu vou usar o termo aí, cinema gráfico. E é isso, né? Eu vou até te mostrar, faço uma homenagem né, explícita ao Rock, né? É que ele tá correndo? Aqui, ó, tá vendo? Ó, que legal. Então, assim, é isso, né? Para quem gosta dessa temática e até para meninas que eu tenho, por incrível que pareça, muitas fãs de dorama, que gostam de dorama e que compraram e falam, poxa, é um dorama. Eu não escrevi para ser um dorama, mas tem essa coisa do romance. Então é uma história muito legal também. E tem essa coisa, né, da transformação que tem que ter, né, do personagem, dos conflitos internos, assim, como que você lida na história. Sem dar spoiler, galera, mas é um cara que ele é um artista marcial e ele é um artista plástico, ele é um pintor. Então, eu quis brincar com essa coisa assim, poxa, será que você, para ser um artista, tem que ter esse estereótipo de ser muito delicado, né? Ou você pode ser um homem, né? E ser um artista e ter sensibilidade. Então, até mesmo historicamente, você tem vários artistas, Hemingway, escritor, o cara era lutador de boxe, né? O próprio Stallone pinga. Tem um filme do Jack Chan que ele é cozinheiro, né? É um filme do Jack Chan que ele é cozinheiro, ele sai dando porrada em todo mundo e ninguém acredita que ele é lutador. O Steven Seagal também tem um filme assim. O próprio Bruce Lee, né? Era escritor, né? Exato. Fazia uma filosofia. Exato. Também. Então tem essa coisa que às vezes, né, um cara que gosta, sei lá, de UFC ou de luta, é o ogro, o cara é uma besta, né? O cara nem pensa, é insensível, né? Esses estereótipos que criam, é mentira isso, né? Quer dizer, nada, né? Não quer dizer que você gostar de repente de luta ou até de lutar, que você não pode apreciar música clássica, você não pode ir num museu, num show, né? Quer dizer, tentam sempre colocar as pessoas em caixinhas, assim, né? Sim. Então, Ô Felipe, como é que